Escolher qual instituição, qual universidade você vai adentrar, onde você vai passar os próximos 4, 5, 6 anos da sua vida ou mais, é uma decisão um tanto quanto importante, às vezes meio complicada, mas eu acredito que menos complicada do que provavelmente você imagina. E meu objetivo aqui é te apresentar as principais universidades do país, em que cada uma se destaca em relação à outra, por que umas pesam mais do que outras e como que você deve levar isso em consideração na hora de tomar a sua decisão. Eu não quero te apresentar aqui qual que é a melhor universidade de todas pra você, porque eu acho que isso vai variar de pessoa pra pessoa, mas meu objetivo é te apresentar os principais critérios em que cada uma se destaca em relação à outra, pra te munir de informações, de modo que você consiga tomar a melhor decisão possível. Para esse guia que eu vou te apresentar aqui, eu vou me basear em 3 principais rankings universitários, um nacional e 2 internacionais, que vão ranquear universidades no mundo inteiro, inclusive as principais aqui do Brasil. Mas deixa eu te explicar rapidinho o que é um ranking universitário, porque tem um disclaimer importante ser feito aqui. Esses rankings são feitos por instituições independentes que avaliam as universidades segundo certos critérios. Quantidade de cursos que tem ali, a produção acadêmica, a diversidade de cursos que existem ali, o corpo docente, enfim, diversas coisas ali, né? Cada ranking desses vai estabelecer critérios diferentes do que eles julgam ser mais relevantes, né, para uma boa universidade, e vai atribuir pesos diferentes a diferentes critérios, né? Por isso que eu não acho que nenhum desses rankings, né, de fato eles vão avaliar qual que é a melhor universidade, vai avaliar qual que é a melhor segundo aqueles critérios. É por isso que vai ser comum você pegar uma universidade, sei lá, por exemplo, o FMG, né, sou daqui de BH, onde eu estudei, e ela vai estar em primeiro lugar em um ranking, em terceiro no outro, em sexto no outro e tal, o que é normal. Basicamente, são critérios diferentes que estão sendo considerados ou pesos diferentes a esses critérios, né? Então é por isso que tem que sacar o que talvez tenha valor para você tentar entender o que é mais relevante para você levar em consideração na hora de entender e até mesmo ler esses rankings aí, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os principais rankings que a gente vai usar, como eu disse, um nacional, 2 internacionais. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre eles, mas eu não vou trazer essa prosa aqui não, porque eu acho que não é muito ao caso. Um segundo disclaimer, antes da gente entrar então, né, nas universidades de fato brasileiras aqui, das federais e tal, e até algumas universidades particulares também vou trazer aqui, é sobre o ITA e o IME, né? Que são instituições de excelência, cara, aqui no Brasil, mas que dificilmente aparecem nesses principais rankings, né? Quando aparecem, então, tipo assim, muito mal colocados e tal, né? Por qual motivo isso acontece? Cara, sem sombra de dúvida, eu precisava fazer esse disclaimer porque eu trabalho preparando alunos pro ITA, já tive lá no ITA, né, a convite do próprio ITA, né, para participar de uma comissão lá, né? Eu era jurado numa comissão que ia selecionar alunos para uma Olimpíada Internacional, visitei vários ex-alunos, né, participei da aprovação de vários alunos lá, e eu precisava fazer esse disclaimer aqui. O ITA e o IME acabam não entrando, cara, porque eles são instituições que foram desenhadas de um jeito muito diferente de como funcionam as principais universidades do Brasil, né? Só alguns critérios pra você ter aqui de comparação. Vamos lá. O ITA, por exemplo, cara, tem só 180 vagas por ano. São pouquíssimos alunos que ingressam lá todos os anos. Tem muitos poucos cursos lá, só 6 cursos no ITA. Todos de engenharia, então muito afunilados para a área de exatas. Então, o fato de ter uma baixa produção acadêmica, porque querendo ou não é uma instituição menor, o fato de ter uma diversidade muito mais baixa de cursos, uma produção acadêmica muito menos diversa, porque já é nichado só em engenharia, e várias coisas do tipo, acabam sendo penalizados em rankings como esse. É por isso que eles aparecem muito mal colocados. Mas enfim, como eu disse, eu acho que você não deve levar isso em consideração. São só instituições, tanto o ITA quanto o IME, né, que foram desenhados e construídos de uma forma muito diferente como as grandes universidades operam. Isso não faz com que eles não sejam instituições de excelência, muito pelo contrário, são grandes instituições de altíssimo nível. Para você que quer fazer engenharia, você deve levá-las em consideração, e eu acredito que esses rankings sequer se aplicam a elas. Acho que esse é um grande exemplo, né, de como que o ranking não é verdade absoluta. Porra, então, se o ITA não tá em primeiro lugar é porque... Não, cara, é uma grande instituição de ensino que tá muito mal colocado nos rankings, porque os rankings estão avaliando, como eu disse, critérios específicos ali, né? Então, enfim, feito esse disclaimer aí, se você quiser depois a gente traz uma prosa só sobre o ITA e o IME, comparando e trocando ideia, mas vamos agora então para as principais universidades do Brasil. Em praticamente qualquer ranking tem 2 universidades que se destacam que a gente vai trazer aqui primeiro. A primeira delas, ela é uma que no ranking nacional quase sempre está em primeiro lugar. No ranking que leva em conta as universidades da América Latina, ela quase sempre também fica em primeiro lugar, que é a USP, a Universidade de São Paulo, pela qual você pode entrar por meio do vestibular da FUVEST. Ela é a maior universidade do país em tamanho mesmo, são 183 cursos de graduação, mais de 40 unidades espalhadas pelo estado e mais de 58 mil alunos. Só de programas de pós-graduação são mais de 239, então se você pensa em carreira acadêmica, a USP é um destino quase que natural. O tamanho da USP, cara, é bizarro, né? E um dos seus maiores trunfos aí, né, são muitas unidades em vários cantos do estado, muitos cursos de pós-graduação, muitos professores. Isso representa muitas possibilidades, né? Muitas oportunidades, né? A forma principal de ingresso é a FUVEST, que é um vestibular mais denso do que, por exemplo, o Enem, mais conteudista, mais aprovado
aprofundado, bem menos cansativo, né? Não são 180 questões para você fazer, mas uma prova tanto muito concorrida, naturalmente, né? Quanto também que vai exigir um pouco mais do intelecto, um pouco mais de preparação do ponto de vista do estudante. A segunda que eu vou trazer aqui também é uma que, sim, bate frente com a USP, né? Ela quase sempre fica ali em segundo lugar no ranking nacional e em segundo lugar como principal universidade da América Latina. Também fica em São Paulo, que é a Unicamp. Pouca gente sabe, mas a Unicamp é a universidade que mais depositou patentes no estado de São Paulo. Em 2024, por exemplo, foi 70% a mais do que no ano anterior, então uma universidade conhecida por ser muito inovadora no país. A Unicamp também tem um vestibular próprio deles, né? Também eu acho que ele é um pouco mais difícil do que o Enem, ele é um vestibular mais parrudo, né? Tem duas fases, tal como a da FUVEST, então você tem uma segunda fase com provas específicas da área de conhecimento para o curso no qual você vai ingressar. Acaba que o vestibular da Unicamp é um pouco mais fácil do ponto de vista de desafio intelectual do que a FUVEST, mas eu acho que eu julgo que ele é mais difícil do que um vestibular, por exemplo, como o Enem. Inclusive, se você quer se preparar para a USP e para a Unicamp, nossa especialidade da casa aqui é fazer com que os alunos acertem mais de 90% em física e em matemática, as provas mais difíceis, tanto na primeira quanto na segunda fase dessas provas aí. A gente já fez com que centenas de alunos fizessem isso e felizmente temos vários deles aprovados na USP e na Unicamp. Vou deixar o link aí para você conhecer o nosso trabalho e os cursos de física e matemática do Universo Narrado. É bom, são duas grandes universidades, né? A Unicamp ela é bem menor do que a USP em número de cursos, número de alunos, número de unidades, né? Mas ela acaba sendo muito relevante, né? Talvez ela faça até mais com menos, tem pesquisas muito relevantes, né? Talvez por pesquisador ela acaba sendo mais eficiente em algumas características, né? As duas em medicina são grandes referências, talvez, quem sabe, na área de engenharia, de ciência, de tecnologia ali, né? Talvez a Unicamp até bata de frente com a USP nesse quesito mais inovador, né? Tem um ecossistema mais voltado para inovação, para incentivar esse tipo de coisa. Talvez para você que ir para essa área mais de exatas ali, de computação, de inovação, talvez a Unicamp seja uma escolha mais adequada. Bom, na sequência, se você não mora em São Paulo e não tem interesse de morar lá, cara, a gente tem aqui 3 grandes universidades que quase sempre vêm logo na sequência das principais universidades depois de USP e Unicamp, nesses principais rankings, que são essas. A primeira delas é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que entrou em terceiro lugar da universidade mais relevante do Brasil em alguns desses rankings aí. Bom, vamos lá. Qual que é a relevância dessa faculdade? Tem um negócio curioso que é o seguinte, né? Tem várias figuras importantes, né, que passaram pela Federal do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, alguns ex-presidentes, ministros do STF, membros da Academia Brasileira de Letras, né? Então, enfim, tem uma galera, sei lá, da esfera intelectual, né, muito relevante que passou por essa universidade. É uma universidade muito boa, né? É uma grande referência acadêmica, né? Acaba que ela fica mais concentrada no sul, né? Tá numa região bem extrema do país, né? Às vezes não é tão procurada por muitas pessoas ali, mas ela é uma grande referência acadêmica, né? Em quarto lugar, na sequência aí, entra a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que inclusive é a universidade mais antiga do Brasil. Não sei se você sabia, né? Ela surgiu em 1920, né? Então é uma universidade super conceituada, super renomada e com um histórico, né, de pouco mais de 100 anos de existência, né? Então muita coisa aconteceu por lá. Em um desses rankings, inclusive, que a gente usou, a UFRJ ela entra em segundo lugar com o mais relevante em produção de pesquisa acadêmica no Brasil, perdendo só para a USP nesse quesito aí. E em quinto lugar, a queridíssima UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, cara, que é uma grande referência também em medicina, em direito, em engenharias, uma das maiores depositantes de patentes no Brasil. E, cara, uma universidade também muito relevante, né? Várias figuras renomadas passaram por lá. E sobre essa eu posso falar um pouquinho, porque eu me formei lá, me graduei lá, fiz um mestrado lá em física teórica, né? Por exemplo, sei lá, vamos lá. Meu grande conterrâneo, Guimarães Rosa, passou pelo UFMG, né? Grande escritor, Guimarães Rosa, da Academia Brasileira de Letras, né? Escreveu Grande Sertão Veredas, um grande livro, uma das maiores, talvez um dos maiores romances aí da literatura brasileira do século XX. Se formou em medicina no UFMG. Doideira, né? Acho que nem chegou a exercer o ofício, depois ele foi para outras veredas ali, né, e foi se enveredar, na verdade, a ser diplomata, etc e tal, e depois escritor, mas é isso, você tem várias figuras bem emblemáticas também que passaram pela FMG, e cara, uma universidade também de ponta, né, como eu disse, esses rankings aí, eu vou deixar várias coisas aqui, informações complementares na descrição, mas eles vão escolher critérios específicos de avaliação, né, como eu disse, em alguns anos, em alguns critérios, o FMG ficou em terceiro lugar, em segundo lugar, esse último que eu puxei, ela estava em quinto lugar, mas também entra pra mim, né, junto com o FRJ, o FMG e o FRGS, né, pra mim não, né, pros principais rankings como as 3 principais universidades do Brasil, tirando o eixo de São Paulo aí, né, USP e Unicamp. E o nosso Nordeste, né, meu amigo, cara, no Nordeste a gente tem ali 4 grandes universidades que figuram ali no top 20 das principais universidades do Brasil no ranking nacional. A UFPE, né, de Pernambuco, ela é líder no Nordeste, né, ela é a 12ª universidade
brasileira no ranking nacional. Aparece também em rankings internacionais da América Latina na mesma faixa de posição, né? Então é bem consistente. E é o único curso de medicina do Nordeste que tá no top 10 nacional. Temos também a UFBA da Bahia, né? É a 14ª universidade brasileira no ranking nacional, né? Temos também a UFC, Federal do Ceará, tá em 19º na classificação de universidades do Brasil no ranking nacional. Uma referência regional também muito sólida, né? Com uma grande especialidade também em saúde e ciências exatas. E a UFRN, Federal do Rio Grande do Norte, tá em 17º na colocação do ranking nacional aqui no Brasil, né? Tem um crescimento muito consistente ao longo dos últimos anos, né? Chegou a ocupar a posição número 22 em algumas edições anteriores, mas tá avançando substancialmente aí, né? Essas 4 universidades do Nordeste também, elas sofrem com um certo desafio mais estrutural de financiamento, né? Tem um processo diferente de financiamento lá. Eu lembro que eu tava lendo sobre isso e não sei se o reitor ou um diretor da UFPE, inclusive, tava falando sobre como que é diferente a forma de se conseguir recursos para essas universidades. Então, pô, você ter 4 delas ali figurando entre as 20 mais relevantes do Brasil só mostra que, pô, os caras estão fazendo a miséria com o recurso, no bom sentido, claro, né? Com o recurso que eles estão tendo, né? Os caras estão fazendo um trabalho muito relevante ali. E bom, vale trazer aqui também 3 casos de grandes universidades, né? Que não entraram tanto nesses blocos que a gente colocou aqui, mas que tem características mais específicas. A primeira delas sendo a UNB, Universidade de Brasília. Ela aparece em 2024 no ranking nacional como sendo a 8ª universidade mais importante do Brasil, uma reputação muito relevante, né? Em Brasília, querendo ou não, concentra muito ministério, muitas agências reguladoras, tribunais superiores, bancos públicos, né? E muita coisa do tipo, né? Então, pra quem quer uma carreira no setor público, cara, concursos de alto nível, diplomacia, coisas desse tipo, é uma excelente universidade para você entrar e procurar acessar esse tipo de oportunidade, né? É uma referência muito grande em relações internacionais, naturalmente, em direito público, ciências políticas, administração pública, como é de se esperar, né? E tem um campus muito icônico, né? Projetado pelo Oscar Niemeyer, né? Acaba que, fora das carreiras ligadas ao setor público, o peso da UNB não é tão grande assim. Por exemplo, em engenharia, exatas, tecnologia, ela acaba não competindo no mesmo nível das outras universidades que eu citei anteriormente. Depois disso, a gente tem a Unesp, Universidade Estadual Paulista, que figura ali em 6º lugar no ranking de 2024 nacional, como a principal universidade do Brasil, cara. E entrou ali também em 6º lugar geral da América Latina, né? A Unesp, ela tá presente em 24 cidades do estado de São Paulo, cara. Então isso é extremamente relevante também, né? E é uma universidade pública de qualidade que chegou em muitos lugares onde a USP e a Unicamp não conseguiram chegar, né? Então, para quem mora no interior de São Paulo, cara, isso pode significar um acesso ao ensino público de alto nível sem precisar se deslocar para a capital. Tem um vestibular próprio também, pela VUNESP, com um processo seletivo um pouco diferente do Enem também, mais parecido ali com a FUVEST, com também o vestibular da Convest, que é a Unicamp. Um ponto de atenção é o seguinte, cara, a Unesp, ela oscila muito, né? Então, assim, às vezes a relevância, o prestígio, a qualidade de um curso de medicina, por exemplo, no campus de Botucatu, é muito diferente do prestígio, da relevância de um mesmo curso numa outra unidade da Unesp. Como eu disse, são várias unidades, são 24 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. Então, o que é importante muitas vezes na Unesp não é você olhar só, sei lá, a marca Unesp em si, mas o campus específico para o qual você está indo e o curso, como que é a qualidade dele naquele campus. Então não deixa de pesquisar isso aí não, porque dá uma variada boa. E por fim, as PUCs, né? Vou citar algumas delas aqui, né? Algumas delas entram com alguma relevância nesses principais rankings aí de grandes universidades, né? E merecem um destaque especial aqui. A PUC-Rio, PUC-SP, PUC-RS são instituições independentes, tá? Não tem uma rede PUC centralizada. Cada uma tem uma gestão própria, um vestibular próprio e pontos fortes diferentes. Dito isso, essas 3 que eu citei, né? São as que têm maior relevância de modo geral no âmbito nacional, mas é sempre bom você pesquisar com cautela o tipo de curso que você quer fazer em cada uma delas. Naturalmente, por serem universidades privadas, ainda mais de excelência, tem mensalidades que não são exatamente baratas, né? É bom você ficar ligado em relação a isso aí. E essa é a nossa prosa de hoje. Espero que você tenha tido um panorama geral aí sobre as principais universidades do país, em que ranking que elas ocupam. De novo, tem mais informações na descrição. E se você quiser estudar na maior escola de exatas do país e que produziu já milhares de alunos que acertaram mais de 90% em física e matemática nos mais diversos vestibulares do Enem, a USP, Unicamp, Unesp, primeira e segunda fase, aí eu vou deixar um link aí para você conhecer a nossa escola e os nossos cursos. Valeu, até a próxima, Saperialdi.